Glória a Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Em Lucas, no capítulo 5, Lucas, no capítulo 5, versículo 12. Glória a Jesus. Amém. Diz assim, é a cura de um leproso. Lucas 5, Aleluia. capítulo 5, versículo 12. Diz assim, e aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Aleluia. Até aqui, irmãos. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, né? Hoje ele está perguntando para nós. Aleluia. Está perguntando o que tu quer, né? O que tu queres, meu filho, minha filha, né? O que tu veio buscar? O que tu veio reclamar a mim? Né? O Senhor está aqui. Aleluia, Jesus. Parece, né, tão calmo, às vezes o culto avivado, às vezes está tão, né, aquele silêncio, mas o Senhor está no lugar, né, irmãos? Aleluia. Porque a gente vem para adorar a Deus, né? Para agradecer tantos, irmãos, tem tantos. Hoje eu até perdi uma tia minha, né, ela tinha câncer, né? E eu lembrando de como Deus é bom, né, irmão? Lembrando da irmã Irene e pensando, digo, é um grande milagre. Glória a Deus. E Deus quer que a senhora faça algo para Deus, irmão. Amém, Jesus. Falando isso de Deus, não é de mim. Quando Deus manda, né, falar assim alguma coisa, eu falo, não é sempre. Mas Deus quer que a senhora faça algo para Ele. Tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas para fazer na obra de Deus. Busca o Espírito Santo na sua vida. Peça, clama assim, sem cessar, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Me enche, Senhor, eu quero receber o batismo do Espírito Aleluia, Santo. Jesus. Aí Jesus vai revestindo a senhora de poder, né? Deus pode ele revestir com o Espírito Santo, a senhora falar em novas línguas e ser uma bênção na casa de Deus. Né? Tem tanta coisa para fazer, né, irmãos? A gente, quando recebe uma bênção, irmãos, a gente nem tem palavras. Né? Eu recebi tanta bênção que era só Deus. O médico não podia. Eu estou aqui porque Deus teve misericórdia de mim. Então a gente pode o quê? Aleluia! Não sabe orar? Canta. Não sabe cantar, né? Dobra o joelho, não sabe, né? Não, mas eu não posso dobrar o joelho. Ora caminhando, ora buscando, ora sentado, né? Deus quer algo de nós, né? Deus sempre espera algo de nós, porque a gente recebe tanta coisa dele, né? Tanta coisa que não tem dinheiro que pague. Essa minha tia, eles tinham muito dinheiro. Fizeram tantas coisas, correram, né, de todas as maneiras, e não adiantou de nada, né? Não tem dinheiro que pague, né? O que a gente recebe de Deus, não tem dinheiro que pague. A única coisa é adorar a Deus, né, de toda a alma, de todo o nosso coração a Deus. Amém? Deus abençoe, irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus por essa palavra. E vamos continuar meditando a palavra. Glória a Deus. A palavra que eu quero trazer nesta noite. A mesma palavra que no programa eu preguei, mas foi bem resumido, né? Quero pregar agora com bastante tempo, trazendo tudo que o Espírito Santo quiser falar conosco nesta palavra. Amém? Amém. Eu quero mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E convidar os irmãos e irmãs para nós ler a palavra do Senhor.
no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 26. Lucas agora é o capítulo 5, está aí bem pertinho de onde a irmã Alice leu. É na mesma página, na sequência, né? Capítulo 5, o versículo 17 a seguir. Graças a Deus. Quem já encontrou? Amém? Amém. Aleluia. Quem puder se colocar em pé, se coloque em pé. E vamos ler a palavra de Deus. Reverenciarmos a santa palavra de Deus, que nos diz assim. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuraram fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: Que arrazoais em vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Querido Deus, eu peço a tua unção, a tua graça, a tua ajuda, o teu Espírito Santo. Espírito Santo, sabes que sem ti nada sou, nada sei, nada posso. Espírito de Deus, me entrego inteiramente em tuas mãos. Deus vivo, toma-me e usa-me e fala conosco e confirma a tua palavra com agir sobrenatural do teu Espírito Santo. As tuas mãos se movimentando e operando maravilhas nesta noite, Pai. Operando prodígios, Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Glória a Deus por esta palavra que nos relata um momento em que aquele povo que estava ali, aonde Jesus estava, viu prodígios acontecer e puderam ficar admirados, maravilhados e glorificarem a Deus, cheios de temor, e dizer uns para os outros: hoje vimos prodígios. Irmãos e irmãs, nosso Jesus, eu acredito, Ele está aqui nesta noite, porque Ele é fiel no que Ele prometeu. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Aleluia. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Antes dele ser levado à cruz e morrer por nós, ressuscitar ao 3º dia, aparecer a mais de 500 discípulos por cerca de 40 dias e depois subir aos céus, assentar-se à destra de Deus, e onde está intercedendo por nós.
Ele disse que não nos deixaria órfãos. Iria, mas nos enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está aqui nessa tarde. Aleluia, nesta noite. Glórias ao Senhor nosso Deus. E o texto começa nos narrando no versículo 17, primeiro da leitura que fizemos, que aconteceu que num daqueles dias estava ensinando. Quem estava ensinando? Jesus. Jesus aqui cumprindo sua missão. E Jesus enfatizava muito o ensino. Ensinava a verdade, o reino de Deus, a palavra. Glória a Deus. E estavam ali assentados fariseus e doutores da lei. Fariseus era uma das seitas, das facções religiosas que existiam nos dias em que Jesus esteve aqui nesta terra em carne, esteve palmilhando aqui. E eram pessoas, os membros dessa seita, dessa facção religiosa, eram profundos estudiosos da lei, profundos conhecedores, e procuravam ser grandes guardadores da lei de Moisés, dos escritos do Antigo Testamento. E doutores da lei conheciam muito bem a lei de Moisés, pois eram doutores da lei. Eles eram chamados e respeitados como doutores da lei, mas eles vieram ali até onde estava o mestre dos mestres, que tem o ensino melhor, mais profundo, mais necessário que a humanidade precisa ouvir. Ali estava Jesus, o mestre por excelência, e ele ensina, e ele ainda confirma que a sua palavra, o seu ensinamento é a verdade, é a sabedoria maior, porque é a sabedoria que vem de Deus. E ele confirma com milagres, com sinais, com prodígios, com maravilhas a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Tinham vindo de todas as partes, das aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com Jesus para curar. Ele não apenas ensinava, o ensino sem resultados. Ele não apenas ensinava, um ensino com palavras bonitas. Ele não apenas ensinava um ensino profundo, trazendo profundo conhecimento da lei de Moisés, isso ele tinha, mas era mais profundo ainda que dos fariseus e dos doutores da lei e dos escribas. Glória a Deus, escribas são os que escreviam a lei. Então, como eles escreviam várias vezes, faziam as cópias da lei, eles também conheciam muito, decoravam muitos textos da Bíblia do Antigo Testamento, aleluia. Mas ali estava o mestre que veio para cumprir toda a lei e todos os profetas. E aquele que não somente ensinava, mas também tinha poder para curar, e tem poder para curar de todos os males que afligem a humanidade. Oh, glória a Deus! Certamente ali, além do relato deste paralítico que o texto narra, outras pessoas foram curadas e libertas de grandes problemas que os afligiam, que os entristeciam, que os infligia grande dor, grande sofrimento, aleluia. Mas aqui eles dizem, hoje vimos prodígios. O pessoal disse no plural, né? E foi mais de um prodígio que eles viram. Entre esses prodígios que viram este grande acontecimento. Mas esse grande acontecimento desse paralítico que andou, aconteceu e todos puderam ver e se espantar e se maravilhar e dizer uns aos outros, hoje vimos prodígios, e glorificar a Deus. Houve o esforço de esses 4 homens, amigos daquele paralítico, e sabendo que Jesus tinha poder para curar. E sabendo que se o seu amigo pudesse estar na frente de Jesus, frente a frente com Jesus, Jesus iria curar aquele homem. Aleluia! E esses 4 amigos deste homem paralítico sabiam muito bem que este paralítico não tinha a mínima possibilidade de por si mesmo
por suas próprias condições, chegaram onde estava Jesus. Então se propuseram ajudar o amigo. Isso é amigo de verdade. Aleluia. O amigo de verdade é o amigo que te ajuda a se aproximar de Jesus. O amigo de verdade é aquele que quer te ver perto de Jesus. Então aqui nesta noite eu me proponho a ser seu amigo de verdade, porque eu quero te colocar na presença do Senhor Jesus. E eu creio que por esta palavra que Deus nos deu nesta noite para falar aos nossos corações, você poderá estar aqui frente a frente com o Senhor Jesus. Frente a frente com o Senhor Jesus. E receber dele o teu milagre, e receber dele a solução de todos os teus problemas, e receber dele a tua vitória, e sair glorificando a Deus com muita alegria, com muita felicidade, com muita paz, livre de todo mal que te afligia, que te oprimia, de toda angústia, de todo sofrimento, desfrutando a mais perfeita paz, a mais perfeita alegria e felicidade no teu coração, que é só Jesus que pode alcançar. Muitos procuram em tantas outras fontes encontrar a verdadeira felicidade e a paz, mas são fontes que não trazem paz, são fontes que jorram águas envenenadas, águas que contaminam com o pecado, e o pecado ele gera a morte. O pecado separa o homem, separa a mulher de Deus. O pecado leva o homem e a mulher que vai buscar satisfação, que vai buscar alegria, prazer, gozo, felicidade, a uma mais profunda angústia, tristeza, opressão e depressão, porque nas fontes do pecado, onde se oferece prazeres para a carne, para satisfazer os desejos pecaminosos da natureza humana, ali o homem e a mulher cada vez mais se separam de Deus, da fonte da verdadeira alegria, felicidade, paz, a vida verdadeira, a vida real. Aleluia. Aleluia. Então eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Esse homem paralítico não tinha como ir até Jesus, mas estes homens, verdadeiros amigos, sabiam que aquele homem precisava chegar aonde Jesus estava. E eles não mediram esforços, não mediram sacrifício, não mediram o trabalho, a dificuldade, os obstáculos que eles teriam para levar aquele amigo até onde Jesus estava. Aleluia. Você tem algum amigo? Você tem alguma amiga que está sofrendo? Que está doente? Ou talvez está cheio de saúde, mas que você sabe que ele não tem Jesus ainda, e por isso a sua alma está angustiada? Aleluia. Ele não encontrou ainda aquele que pode perdoar pecados e salvar a alma, e por isso a sua alma está angustiada, está sofrendo. Aleluia. Você tem um amigo, uma amiga, seja de poucas condições financeiras, seja pobre, daqueles que está precisando até da tua ajuda, para estender a mão, para dar alguma coisa para que ele possa se alimentar, sobreviver. Aleluia, que você possa trazer ele até Jesus, para Jesus mudar a sua vida. Isso. Ou alguém que até tenha o que precise, mas a sua alma precisa de algo mais. Ou você tem algum amigo, amiga, que até é de muitas posses financeiras, mas a sua alma é pobre, porque ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. A sua alma é sofrida, é miserável, porque ainda não desfruta dessa certeza de salvação, ainda não se encontrou com aquele que tem poder para curar, para levantar um paralítico e também para perdoar pecados. Se você tem um amigo assim, amigos, amigas assim, seja o verdadeiro amigo dessas, e procure vir com eles até onde Jesus está. Procure trazê-los para a igreja, procure trazê-los para Jesus, procure incentivar alguém para vir ao culto,
Procure sempre trazer alguém contigo para a casa do Senhor, e Jesus Cristo vai olhar para a tua fé e vai abençoar aquela pessoa, e você será recompensado pelo Senhor. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Foi grande o esforço, tenho certeza, que eles fizeram para deslocar aquele amigo de onde ele estava até onde Jesus estava. Glória a Deus! Chegando aonde Jesus estava, era uma casa, e diz o texto que estava cheia aquela casa, e tinha gente na porta, ao ponto que eles não puderam entrar pela porta até onde Jesus estava, se eles não estivessem realmente dispostos a ver aquele amigo receber o milagre, receber a bênção, a vitória, a solução que ele tanto precisava. Aleluia! Se eles não estivessem totalmente dispostos a ajudar esse amigo de verdade, eles poderiam dizer: meu amigo, até aqui chegamos, mas não temos mais o que fazer. Olha, a multidão é grande, a porta está aqui congestionada, não tem como nós entrarmos lá dentro. Eles poderiam dizer assim, dizer: vamos ficar aqui fora, e é tudo que podemos fazer por você. Mas esses amigos estavam verdadeiramente dispostos a ajudar aquele homem, aquele amigo. E eles não olharam para obstáculos, dificuldades. Quem quer ajudar alguém a chegar até Jesus, dá um jeito. Dá um jeito, mesmo que tenha que se esforçar, mesmo que tenha que fazer algo que alguém possa olhar e ficar boquiaberto, estupefato, maravilhado, admirado de ver. E eles fizeram isso. Mas eles deram um jeito. Vamos subir pelo telhado. Não dá para entrar pela porta? Vamos subir pelo telhado. Vamos subir no telhado. Aleluia. Eu creio que fizeram aquela ajuda, Um chegou, ficou ali, o outro subiu, e o outro subiu em cima do outro, até que o outro conseguiu subir lá no telhado. Eu estou conjecturando aqui, imaginando. Eles fizeram assim. Aleluia. Até que depois quem estava lá em cima começou a ajudar os outros a pegar pela mão e subir lá em cima. Aleluia. Glória a Deus. E então, cavaram aquele buraco no telhado. E então outros que estavam ali embaixo ajudaram a erguer esse paralítico para cima do telhado. E depois subiram os amigos acima do telhado, já com este amigo lá em cima, tudo pronto, buraco pronto, a brecha pronta para descer o homem até pelo telhado. Aleluia! E então eles foram descendo, é claro que com todo cuidado, porque o texto não disse que o paralítico caiu, se machucou, não. Eles tiveram todo o cuidado em colocar aquele paralítico até a frente onde Jesus estava. Jesus, vendo aquela cena maravilhosa, olhou para eles, lá para cima, e vendo a fé deles. Jesus vendo esse homem ali na sua frente, e observando a fé dos amigos dele. Aleluia! Primeiramente olhou para este homem e disse: filho, tem bom ano, os teus pecados te são perdoados. Aleluia! Homem, os teus pecados te são perdoados. Observe, irmão, interessante. Estes amigos sabiam que Jesus podia fazer esse homem caminhar, realmente podia e fez. Mas quando esse homem chegou na presença de Jesus, a primeira coisa que Jesus fez não foi dizer: levanta-te, anda e vai, porque Jesus poderia fazer isso já de imediato e o homem ser curado de imediato. Mas o que é que Jesus fez antes de ordenar que o homem levantasse e andasse, observando a fé daqueles amigos? Jesus fez o que o homem mais precisava. Você pode dizer: mas o que é que esse homem mais precisava se não era caminhar, se ele era paralítico? Irmão Francisco, o que é que tu mais precisa a não ser caminhar? Tu precisas de uma coisa mais importante do que caminhar. Paz é importante.
Mas tu precisa de algo mais importante ainda, que traz a paz, que é o que Jesus fez para aquele homem, perdoar os pecados dele. Alguém poderia olhar e dizer, mas o homem precisa caminhar, o homem está aí paralítico. Alguém podia dizer, os amigos dele fizeram um esforço tão grande, e ele ouve, perdoados te são os teus pecados. É que tudo que o homem, qualquer mulher neste mundo mais precisa é o perdão dos pecados. Com o perdão dos pecados vem a salvação da alma, a mudança de vida, a transformação de vida. Aleluia! O pecado é a doença mais dolorosa, mais cruel, mais terrível, que domina toda a humanidade que ainda não se encontrou com Jesus e que ainda não confessou ser pecador, ainda não se arrependeu e não recebeu o perdão dos seus pecados, a libertação e a salvação da sua alma. A doença pior que qualquer ser humano sofre não é o câncer, não é a lepra, não é a paralisia, não é a cegueira, a mudez, a surdez, não é a leucemia, não é qualquer outra doença que você possa imaginar. A pior das doenças que assola a humanidade se chama pecado. Por isso Jesus quis resolver a situação pior daquele homem primeiro. O pecado. Aleluia. O pecado consumado gera morte. Não somente a morte física, o pior de tudo. O pecado, ele gera a morte eterna. O pecado separa o homem de Deus. A mulher também, é claro. Aleluia. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, está escrito que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder salvar. Seus ouvidos não estão agravados para não poder nos ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. A pior doença de qualquer ser humano nesta terra se chama pecado, porque ela separa o homem do Deus que tem toda a bênção, a vida eterna, a paz, a salvação, o perdão. Bênçãos para essa vida aqui na terra e para a vida eterna. Aleluia. Há muitos que dizem, vou à igreja, vou buscar uma bênção, mas nunca se preocupam em ir à igreja buscar o dono da bênção. Vem para a igreja buscar uma bênção, amém. Jesus tem bênção para dar. Nós cantamos aquele corinho, né? Se tu vem buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Não temas, espera, creia, Jesus vai te dar. Levante tuas mãos para os céus, contempla um raio de luz e cante comigo, aleluia, o dono da bênção é Jesus. Mas é importante você vir e receber uma bênção de Deus. Que tal receber o Deus da bênção? Que tal, além de levar a bênção de Deus para casa, levar o Deus da bênção? E aí todas as bênçãos que estão em Deus vão te acompanhar. Aleluia. Não somente aquela bênção que veio buscar. Se Jesus não resolvesse primeiro o problema mais grave daquele homem, perdoando primeiro os seus pecados, ele poderia sair dali curado, se esquecer que Jesus o curou, ir para o mundo, viver a vida dele no pecado e depois morrer e ir para o inferno, e daí não tem mais jeito. Depois da morte segue-se o juízo e não tem mais solução. A situação para quem partiu para a eternidade em pecado é irreversível. E a morte nós não sabemos o dia nem a hora, não sabemos o momento. A morte é incerto o momento dela, não? O momento, a hora que ela vai chegar para qualquer um de nós, para qualquer ser humano, ninguém sabe. Que bom que vivamos bastante sobre a terra, aleluia, amém. Mas não sabemos, né? Na verdade não sabemos. E o importante é que, se vivermos bastante sobre a terra, possamos viver uma vida de obediência a Deus, uma vida santificada, os nossos pecados perdoados. Então vamos viver felizes aqui na terra, porque quem vive aqui nessa terra dominado pelo pecado não vive uma vida feliz, não vive uma vida feliz. Eu sei muito bem disso, irmãos. Desde pequeno, quando a gente procurava se divertir, brincar,
Daqui a pouco a brincadeira se transformava numa briga. Daqui a pouco já levava, me lembro uma vez que eu levei um tapa no rosto, aí sangrando o nariz aqui, com o tapa que me deram. Outra vez brincando, procurando se divertir num campinho, jogo de bocha, jogo de bola com os amiguinhos, ainda criança, ainda pequeno, o pecado traz sofrimento, traz dor. Brincando ali numa boa, daqui a pouco me dá uma doideira lá e dou um pedrado nas costas dos meus amigos, eles saem ai, gritando todo. Um dia eu machuco alguém, outro dia outro me machuca antes de eu conhecer Jesus. Desde pequenininho eu ia me divertir, o que acontecia, sempre com o nariz jorrando sangue. Tinha aqui num rio lá lavar e se esforçar para fazer estancar aquele sangue. Outro dia fazia sair outro, sair gemendo e arcada, encolhida ali, com aquela dor nas costas, né, com a pedrada, dá uma doideira, o diabo está ali no meio, né, das coisas do mundo, das coisas que não agradam a Deus, vão lá para se divertir e de repente se machucam, e há casos de muitos que até perdem a vida. Me veio à mente um testemunho aqui, eu quero contar. Na minha juventude eu estava voltando para Jesus, estava na casa da minha irmã e do meu saudoso cunhado, que era o esposo da minha irmã Marina, que já passou para a eternidade, e era um domingo à tarde, e não tinha um culto para eu ir naquele domingo à tarde, que eu soubesse. Eu estava ali conversando com eles, e amigas e amigos, e à tarde tinha um jogo de futebol, num campo ali, uma brincadeirinha. E eles disseram, vamos lá, Daniel, vamos jogar um futebol lá? Eu disse, não, eu estou voltando para a igreja, eu estou abandonando o futebol, estou voltando para Jesus e não vou jogar mais futebol. E então meus irmãos, minhas irmãs, disseram, mas que mal tem ir lá jogar um futebolzinho? Eu digo, olha, eu não sinto de Deus de ir. É um futebol, é facção, é um time contra outro. Quem perde sai triste, quem ganha sai eufórico, alegre. Mas o que tem, rapaz? Quantas vezes você foi, aconteceu alguma coisa? Graças a Deus que não, mas uma vez quase, né? Quase aconteceu. E aí, de tanto insistir, o Espírito Santo me disse, não vai, porque vai acontecer alguma coisa lá. Vai acontecer hoje algo que eles vão saber. Eu disse, olha, eu não vou. Me desculpe, não é nada mal contra vocês. Vamos lá, conhecer-se, conversar com outras pessoas diferentes, não ficar só dentro de casa. Que mal tem ir lá jogar uma bolinha? Eu jogava às vezes, né? E agora estava voltando, estava deixando de jogar. Eu resolvi ser crente que não joga bola, crente que anda na sã doutrina. Eu resolvi ser você para a minha vida inteira. Aleluia. Eu resolvi ser crente que não torço mais por Internacional, que eu torcia quando era pequeno, conhecer Jesus. Quando o Internacional fazia um gol, eu gritava, me jogava no chão, me rolava no chão. Ah, do meu time! Agora eu sou bem doido para dar glória ao meu Jesus. Aleluia. Agora eu não grito gol quando o Internacional joga e ganha uma partida. Eu grito glória. Glória a Jesus, aleluia. E muitos acham que a gente não tem direito de dar glória a Deus bem alto, e falar língua estranha bem alto, e se alegrar no Senhor Jesus. Eles acham que eles têm direito de se alegrar lá, torcendo para um clube de futebol, gritar lá para o seu ídolo, para o seu cantor, artista do mundo lá, gritar para ele que é um homem que vai morrer, uma mulher que, igual nós, são 11 de um lado, 11 do outro, e mais o banco de reserva ali naquele time, nós somos todos igual a gente. A única coisa que dos times profissionais, eles têm muito dinheiro, não estão nem aí para a nossa pobreza, né? E muita gente não dá dízimo da igreja, mas vai lá e paga R$190 para uma partida de futebol. Às vezes paga as arquibancadas, as cadeiras principais, né? E paga mais caro ainda para assistir um jogo, mas dá uma ofertinha na igreja, não dá, porque não pode, mas para dar o dinheiro lá para o diabo, dá o dízimo para o diabo, muito mais do que 10% do seu salário, muito mais do que uma ofertinha a mais na igreja, para ajudar a obra missionária, para ajudar a igreja a ser construída, para ajudar, aleluia, a gente evangelizar, a gente sair, fazer a obra de Deus, ter uma condução e ter condições e ter um combustível para ir e fazer a obra de Deus. Muitos acham que não podem, mas para ir pagar um absurdo lá no ingresso
para um show de música do mundo? Pode. Para ir lá pagar um absurdo de um ingresso para assistir uma partida de futebol, um clássico de futebol? Pode. Muitos acham também que a gente não pode gritar dando glória a Deus, aleluia, mas para eles gritar lá no gol para o seu time que fez o gol, eles acham que pode. Gritar xingando o jogador lá quando faz uma jogada errada, eles acham que pode gritar. E pode gritar um gol e elogiar quando alguém faz um gol, quando um goleiro ataca ali uma bola, um chute muito bem chutado, e um goleiro faz ali uma defesa muito espetacular ali. Eles acham que pode glorificar ali os homens, mas que nós não temos direito de glorificar a Deus com muita alegria. Eles acham que pode se alegrar diante das alegrias do mundo, mas que nós não temos o direito de nos alegrarmos diante de Deus, dando glória, dando aleluia, falando línguas estranhas, conforme o Espírito Santo nos concede que falemos. Mas nós temos esse direito de dar glória a Deus, de se alegrar no Senhor, até de saltar de alegria dando glória a Deus. Nós temos esse direito, sim, porque os nossos pecados foram perdoados, porque nós temos alegria verdadeira, felicidade verdadeira em nossos corações, alma e espírito, todo nosso ser, aleluia. Essa alegria durará para sempre, ninguém poderá tirar. Alegria, o direito de nós adorar e glorificar o nosso Deus. Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. Vale muito mais a pena saltar de alegria, gritar glória a Deus, aleluia, na presença dEle, porque Ele é Deus, Ele é eterno, Ele sempre existiu, nunca teve princípio, nunca terá fim. Ele é eterno, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é misericordioso, Ele perdoa nossos pecados, salva nossas almas, cura nossas enfermidades, resolve nossos problemas, abre portas, liberta o oprimido, cansado, faz milagres, faz maravilhas, faz prodígios. Ele é digno de ser glorificado, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser exaltado, e a igreja dele tem todo o direito de alegrar-se na presença dele. Glória a Deus, e rejubilar na presença deste Deus. Homem, perdoados te são os teus pecados. É muito importante já o perdão dos pecados, sim, porque daí, se o homem não retornar na vida do pecado deliberadamente, reiteradamente, ele está livre, salvo, se preparando para na eternidade estarmos eternamente com Deus, onde só haverá justiça, paz, alegria, felicidade, que eu não tenho palavra para dizer. Um dia eu estive um pouquinho num lugar celestial, já contei aqui alguma vez, estive um pouquinho lá, fui arrebatado lá por um pouquinho de tempo. Irmãos, o que eu senti, uma alegria, uma felicidade, não tenho como explicar para você, não tem como. Não sei se era no corpo, no espírito, não sei, como disse o apóstolo Paulo, eu sei que era tudo levezinho assim, sabe? Estava leve, parecia uma pluma, parecia um vento, não tinha peso nenhum, esse peso que a gente sente no corpo, o peso da idade que vai chegando, não sentia nada, irmãos, coisa mais boa, que paz, que felicidade, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. É aquele estado de espírito, é aquela paz, aquela felicidade que a gente sente quando a gente está lá, aleluia. E quando eu chegar lá para sempre, eu vou sentir aquilo. E além de sentir isso, eu vou ver coisas que nesse arrebatamento Deus não me permitiu ver. Mas quando chegar o dia, eu vou ver coisas gloriosas, maravilhosas. E vou ouvir coisas inefáveis. Que disse o apóstolo Paulo: ao homem não é lícito referir a Macondarabachai. Então, por que não dizer que Jesus fez primeiro o que o homem mais precisava? Primeiro, perdoar-te são os teus pecados. Logo, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, que estudavam profundamente a lei, teoricamente conheciam muito bem, mas não tinham discernimento de espírito, não tinham comunhão com Deus, não tinham revelação de Deus, porque se o tivessem, iriam ver que ali estava aquele que tem poder para perdoar pecado. Porque eles disseram: mas como que homem é esse que perdoa pecado? Só um que perdoa pecado, que é Deus. Conheciam tanta palavra, mas não conheciam que ali estava, não reconheceram que ali estava Jesus Cristo, o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, e que pode perdoar pecados, e que tem poder para perdoar pecados. Uma coisa é ter apenas conhecimento teórico. Uma certa vez,
lá na cidade de Curitiba, eu estava prestando serviço na pintura, e uma senhora, para quem estávamos trabalhando, ela disse para mim e o outro amigo que estava comigo ali, prestando serviço, eu e ele, né? O senhor é pastor? Pela bondade de Deus, tenho um chamado de Deus, né? Jesus me chamou. O meu ex-marido também é pastor, mas ele é pastor de verdade. Mas que bom, né? Mas qual é a igreja que ele pastoreia? Não, ele não pastoreia a igreja. É que ele fuma, ele bebe. Então não é pastor de verdade. Infelizmente, mas ele fez curso, ele fez faculdade para ser pastor. O que adiantou? O que adiantou o curso, a faculdade para ser pastor? Nada contra. Não estou aqui dizendo que tem que ser ignorante, eu estudo bastante a palavra. Mas se estudar somente como aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, e não ter um conhecimento profundo de Jesus, não adianta nada. Eles não reconheceram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias de Israel, o esperado das nações, aquele que pode perdoar pecados, aquele que veio ao mundo 100% homem, porque Jesus não é nada pela metade. Há uns que têm dificuldade de reconhecer a humanidade de Jesus, mas ele vem 100% humano, 100% homem, mas porém 100% homem, 100% sem pecado. O único ser humano que pisou nessa terra que nunca cometeu um pecado, Jesus Cristo ali estava. E porque ele nunca cometeu um pecado, ele poderia derramar o seu sangue para expiar, para remir, para redimir toda a humanidade dos seus pecados, todo aquele que se arrepender e confessar. Mas ele também é 100% homem, mas também 100% Deus. E tem poder para perdoar pecados. Alabacondarai, aqueles que se diziam grandes conhecedores da lei, da Torá, da Taná, isto é, da lei de Moisés e dos profetas, dos escritos dos profetas, não conheceram aquele de quem Moisés disse: eis que o Senhor levantará um profeta maior do que eu, a ele ouvireis, e quem não ouvir será extirpado da terra. Aleluia. Os profetas todos profetizaram que, apontando para ele, todos os sacrifícios e rituais do tempo da lei apontavam para ele, para Jesus Cristo. Mas aqueles que diziam ser grandes conhecedores não puderam conhecer aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é o nosso sumo sacerdote dos bens eternos, aquele é o Rabaconda, Rabachá, Rabacai, que em seu sangue purifica de todo o pecado todo aquele que se arrepender, confessar e abandonar seus pecados. Aleluia. Mas muitos outros conheceram. Por isso um dia Jesus disse, está em Mateus 11:25, naqueles tempos exclamou Jesus e disse: graças eu te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. E hoje você pode conhecer que Jesus é Deus e ter um encontro com Ele, como aquele homem teve. Jesus, vendo a fé dos amigos dele, olhou para ele, depois para eles, e olhou novamente para ele: homem, os teus pecados te são perdoados. Porque Jesus pode perdoar pecados. Aleluia. E sabendo Jesus que aqueles escribas, doutores da lei, fariseus, estavam razoando entre si: que homem é esse que diz que pode perdoar pecados? Só um é Deus que pode perdoar. Conhecendo o pensamento deles, por que arrazois entre vós sobre perdoar pecados? Só um que pode perdoar pecados, que é Deus, vocês dizem nos vossos pensamentos e uns aos outros aí. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Mas qual é o mais fácil dizer? Ao homem, levanta-te e anda? Ou dizer, perdoados são os teus pecados? Talvez eles poderiam pensar, perdoados são os teus pecados, mas o pecado ser perdoado mesmo, só Jesus podia dizer e acontecer. E Jesus disse: mas para que vocês saibam, que da mesma maneira que eu disse que os pecados deles estão perdoados, estão mesmo. Ele está totalmente purificado dos seus pecados. A partir de agora ele está em plena comunhão com Deus. A partir de agora não existe mais separação entre ele e Deus. E Jesus então disse: homem, a ti te digo, levanta-te, aleluia, oh glória a Deus, oh Rabacandarai, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o homem se levantou e andou, glória a Rabacandarai. Então todos glorificaram a Deus, porque primeiro
O pior problema dele tinha sido solucionado. Um homem de Deus chamado Davi, uma certa vez, soube o que é a gravidade de estar em pecado. Ele que já tinha sido perdoado, ele que já tinha tido comunhão com Deus, mas agora tinha pecado e não tinha confessado. E antes de confessar e se arrepender e abandonar o seu pecado, ele sofreu grandemente as consequências do pecado já em vida. As consequências do pecado, eu disse, já em vida, que são terríveis, são funestas. Aleluia! Eu tenho uma mensagem que está na internet, que está lá escrito, as terríveis consequências do pecado. Aleluia! Está lá no YouTube, glória a Deus, onde eu vou de Gênesis até o Apocalipse, mostrando acontecimentos na Bíblia, de homens, de mulheres, de pessoas que pecaram, que resistiram a Deus e sofreram catástrofes, juízo de Deus. E ainda faltou eu fazer a segunda parte, terríveis consequências do pecado para a eternidade. A pior das consequências é aquela quando o homem partir para a eternidade em pecado, a mulher, e nunca mais ter solução. Enquanto a vida, enquanto a porta da graça ainda não se fechou, ainda Jesus quer perdoar os pecados de muitos, como perdoou deste paralítico, como também teve misericórdia de Davi. Salmos 32, versículos 3 a 5, vamos ver o que nos diz lá. Salmo 32, versículos 3 ao versículo 5. Glória a Deus. O que Davi, um homem que chegou a ser chamado homem segundo o coração de Deus, sentiu as consequências do seu pecado. Diz aqui: quando eu guardei silêncio, isso é, quando ele encobriu o pecado dele e não confessou, envelheceram os meus ossos. Noutra versão diz: secaram-se os meus ossos. Até nos ossos dele ele sentiu a consequência, a dor do pecado. Pelo meu gemido todo dia, ele gemia todos os dias, e ele entendeu, era por causa do pecado dele. Ele não tinha confessado, não tinha abandonado, não tinha sido perdoado. Quantas pessoas hoje nesta terra, quem sabe, estão sofrendo em consequência de pecado inconfesso, pecado encoberto. Estão sofrendo, gemendo, definhando, secando-se os ossos, gemendo todo dia, como Davi todo dia gemia, consequência do seu pecado. Versículo 4: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Uma certa vez alguém me mostrou um livro. Até eu vendia livros, fui compositor de livros. Aquele livro eu mesmo coloquei nas mãos dele, mas eu não tinha lido aquele livro. E um dia ele veio: vem cá, mas esse livro aqui está dizendo que Deus não pesa a mão sobre ninguém. Mas aqui eu aprendi uma coisa aqui nesse livro. Lamento dizer que o autor desse livro está enganado, está equivocado. Mas como? Está na Bíblia que Deus pesa a mão? Tá, mostrei esse versículo. Davi sentiu a mão de Deus pesando sobre ele por causa do pecado dele, encoberto, inconfesso, não arrependido, não abandonado. Davi sentia a mão de Deus pesando dia e noite sobre ele. E ainda a Bíblia diz: a horrível coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tem mais esse texto e tem outros. Eu mostrei esse. Disse: isso aqui basta. Está escrito na Bíblia que Deus pesa a mão, então o autor desse livro está equivocado, está enganado, né? Ele está equivocado, enganado. Aleluia. Porque de dia e de noite, Davi dizendo, a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Davi se transformou além daquele homem que vivia gemendo. Vivia gemendo de dor, de angústia. Aleluia. Dores e gemidos noite e dia. A mão de Deus pesando, se tornou aquele camarada mal-humorado. Sabe aquela pessoa que ninguém suporta? Aquela pessoa que ninguém aguenta? Mal-humorada. Sai dando coisa até na sombra, como diz aquele ditado, né? Pessoa que dá coisa até na sombra. Pois Davi ficou assim, um homem segundo o coração de Deus. De repente ficou aquele homem mal-humorado, estúpido, angustiado, oprimido, depressivo. Pecado trazendo efeitos terríveis, consequências terríveis nas emoções de Davi, no seu psicológico. O homem se tornar uma pessoa mal-humorada, insuportável, né? Porque o pecado estava sobre ele. Porque o pecado estava sobre ele. Ele não tinha confessado, não tinha abandonado os seus pecados. Aleluia.
O seu humor tornou-se em sequidão de estio. Não é fácil andar com uma pessoa mal-humorada. Não sei se vocês já andaram, né? Pessoa que tu fala uma coisa assim, bem de boa, bem por boa, ele te senta as patas, né? Que diz um palavrão, vive brigando, vive xingando todo mundo, vive de cara enfermo dos caras, vive bravo, iracundo, mal-humorado. Coisa triste, ainda Davi como rei de Israel, imagina, pobre daquele povo, reinando sobre aquele povo, os soldados, os súditos, os funcionários que vinham até ele. Imagina o que sofreram com Davi nesse período de tempo aqui. Imagina o que sofreram. Dá para ver aqui na mensagem aqui que traz nesse texto, dá para a gente entender isso. Há coisas que a Bíblia não detalha bem, mas a gente pode entender. Ele mesmo dizendo, ele mesmo reconhecendo. Aleluia. Eu não quis, quem sabe, detalhar o quanto que além do sofrimento dele, as esposas dele, os reis podiam ter mais de uma esposa naquele tempo, ele tinha mais de uma, como sofriam nas garras dele. Os filhos, as filhas dele, como sofriam nas garras daquele homem, naquele período de tempo ali, em que ele encobriu o seu pecado e a mão de Deus veio contra ele, né? A mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. E o humor tornou-se em sequidão de estio. Porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Aí no versículo 5 ele teve a decisão certa. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aí a mão de Deus parou de pesar sobre Davi. A mão de Deus aí se afastou e veio de novo, mas não para pesar, mas para abençoar, para perdoar. Aí aquele homem mal-humorado, de repente, já amanhece no outro dia dando risada, alegre, feliz, satisfeito, porque Deus tinha perdoado o pecado dele. Aí de repente os ossos dele que estavam envelhecendo, secando, eu já começo a sentir mais cálcio, mais força nos ossos, no organismo, no corpo, né? A alegria começou a voltar ao coração dele, voltou a ser aquela pessoa simpática, aquele rei simpático, aquele rei carismático, aquele rei agradável, e todo mundo gostava de estar perto dele, porque Deus tinha perdoado o pecado dele quando ele confessou e abandonou o seu pecado. Consequência do pecado já em vida é terrível, né, irmãos? Separa de Deus, causa mau humor, causa doença física, psicossomática, espiritual, porque a pessoa perde a comunhão com Deus, perde a paz, perde a alegria, perde tudo que é bom, adoece, doenças físicas e doenças espirituais, emocionais e psicológicas. Veja quantas consequências ruins do pecado já traz em vida para as pessoas. Separa as pessoas de Deus. Elas pensam que estão alegres, felizes aí nos prazeres deste mundo, nas orgias, nas bebedices, nas glutonarias, nas farras, nas festas deste mundo, profanas, nas orgias deste mundo, mas a alma está angustiada, a alma está chorando, porque falta o perdão do pecado. Consequência já em vida, e na eternidade pior ainda. Mas Jesus Cristo, que perdoou o pecado daquele homem, que foi colocado diante dele, face a face, primeiro Jesus resolveu o pior problema do homem, perdoou seus pecados, salvou sua alma, e depois resolveu outro problema. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem imediatamente se levantou, porque para Jesus não há dificuldade de resolver os problemas, mas ele quis resolver de maneira plena os problemas daquele homem. Uma certa vez ele curou um outro paralítico, e quando o encontrou, disse para o paralítico: agora vai, e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que de pior podia acontecer daquele que era paralítico do que ficar paralítico de novo? Ele morrer e ir para o inferno em pecado. É a pior coisa que pode acontecer para um homem e para uma mulher: ter plena saúde nessa vida, desfrutar de tudo o que gosta, o que tem, o que quer, com toda a saúde nessa vida, mas viver em pecado e de repente a morte chega de maneira inesperada e a pessoa morre e vai para a eternidade sem salvação e nunca mais vai ter solução.
situação irreversível, nunca mais. A pior coisa que poderia acontecer para aquele paralítico, um outro agora que eu estou falando, que Jesus disse, encontrou ele curado, vai, não peque mais para que não te aconteça coisa pior, é pecar, morrer em pecado e ir para o inferno, para a condenação eterna. Mas Jesus quer salvar a humanidade da terrível situação do pecado, curar da terrível doença do pecado, e tem poder para curar cegos, surdos, mudos, paralíticos, porque o poder está no Senhor Jesus. Todo o poder, ele disse, me foi entregue no céu e na terra. Nessa noite, nessa oportunidade, aleluia, receba esta bênção, o perdão do pecado, a salvação da alma, e o dono da bênção é a cura completa, tudo que você precisa. Ele não só quer te curar de uma enfermidade, quer te curar de toda a enfermidade. Ele não quer só resolver um problema para você que te aflige muito. Ele quer te resolver aqueles problemas que são piores, mas que você não entende a gravidade deles. Você não consegue entender e saber que é pior ainda. Aquilo que você pensa que é o mais tranquilo, o mais suave, que você pode viver tranquilo assim, Jesus quer resolver plenamente o teu problema. Aleluia, Jesus quer te dar a paz plena, completa, não só para essa vida, mas para a vida futura. Então vamos, quem puder se colocar em pé neste momento, e vamos orar, e vamos receber o perdão, a salvação, a bênção plena, a cura plena para nossas vidas, como aquele homem recebeu. E vamos nos esforçar por levar alguém para Jesus, como aqueles homens, amigos deste homem, levaram ele até Jesus. Vamos se esforçar para chegar até Jesus, vamos se esforçarmos para trazer alguém até Jesus. E aqueles amigos tiveram a grande alegria de ver o amigo não só curado, mas salvo, perdoado. Oh, aleluia, uma bênção. Levaram o homem para receber uma bênção. Aleluia, sinta o poder de Deus em receber uma bênção maior ainda do que eles foram buscar. Você veio buscar uma bênção nessa noite? Você vai levar essa bênção que tu veio, mas vai levar mais ainda. Vai levar tudo, muito mais que você veio buscar. O dono da bênção leva contigo e nunca larga dele, nunca deixa alabacondarai da mão dele, da presença dele. Nunca deixa de buscá-lo, amá-lo, adorá-lo, obedecê-lo, se esforçar por ele e por estar na presença dele e trazer outros à presença dele. Glória a Deus, Deus eterno, maravilhoso Pai, no nome de Jesus, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos pelas bênçãos, pelas vitórias, pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pela cura plena, a bênção plena, a solução plena, que com o perdão dos nossos pecados o Senhor nos traz. A tua palavra que vem a nós, trazendo perdão, salvação, cura divina, milagres, prodígios, maravilhas, como aquele povo, Senhor, pôde sair dali dizendo: hoje vimos prodígios, hoje também vimos prodígios pela fé, Senhor, e te agradecemos pelos prodígios que o Senhor tem operado em nossas vidas. Te agradecemos, te louvamos, te glorificamos hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo